Oi meninas, tudo bem? Então vamos para mais uma aula dessa semana, né? Sobre o nosso estudo bíblico. Bom, para iniciar vamos fazer a nossa oração, né? Para Deus abençoar e que o Espírito Santo conduza. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, por essa semana, Pai. Desde já, Deus, peço perdão pelas nossas falhas, os nossos erros, Pai. Nos dá discernimento, meu Deus, para entender a Tua Palavra. Abençoe esses presentes tudo, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós vamos falar do estudo 5, né? Fé, arrependimento e confissão. Nós vamos falar um pouquinho sobre fé, arrepender e confessar os nossos pecados a Deus. Nós já falamos sobre a Bíblia Sagrada, que foi o primeiro estudo, a beleza da criação divina, né? A origem do mal, o plano de salvação, e hoje fé, arrependimento e confissão. Hoje é o estudo 5. Certo dia, um sacerdote cristão visitou um hospital psiquiátrico na Inglaterra. Enquanto andava pelos corredores e aposentos, observando os pacientes em seu lamentável desequilíbrio mental, ouviu do diretor da instituição que o acompanhava: se metade dessas pessoas pudesse crer no perdão, poderia ser mandada de volta para casa. De fato, muitos males emocionais, espirituais e até físicos têm origem no sentimento de culpa. O pecado tem ação devastadora na vida de qualquer pessoa. O que podemos fazer com ele? Como nos livrarmos de suas terríveis consequências? A Bíblia aponta a saída. Primeira pergunta: o que é fé e qual a sua importância na vida cristã? O que é fé e qual a importância da fé na nossa vida cristã? A resposta está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e versículo 6. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Diz assim: fé é a certeza, fé é certeza. Ela agrada a Deus e produz paz. A fé sem obras é morta. A fé é uma certeza que a gente tem no nosso coração. Então, a Bíblia fala também que sem fé é impossível agradar a Deus, pois a nossa fé, ela agrada a Deus, e a fé, se ela não vier acompanhada de boas obras, é a mesma coisa que a gente não tem fé, né? Então, por exemplo, eu digo que eu tenho fé, mas eu não faço, eu não pratico a minha fé, eu não faço, por exemplo, eu não ajudo o meu próximo, por exemplo, eu tenho fé que eu vou ficar curada, mas eu continuo, eu não oro, eu não faço por onde eu ficar curada, entendeu? Então quer dizer que eu não tenho fé, eu só tenho fé da boca para fora. Quando eu tenho fé, a fé é uma certeza no nosso coração, a gente acredita no milagre e o milagre acontece. Isso é ter fé, quando você ora com a certeza que você vai ficar bem. Aí sim o milagre vai acontecer. Fé é a convicção que se baseia numa evidência que Deus nos dá. Não é um sentimento ou um pensamento positivo. Ela é importante, pois agrada a Deus e nos justifica. Romanos 5:1. Quando o crente mantém comunhão com o Pai Celestial, ele desenvolve fé e confissão, que transformam limitações em ousadia, sonhos em ações, derrotas em vitórias, dificuldades em oportunidades, lágrimas em sorrisos, dúvidas em certezas, medo em coragem, ódio em amor. Devemos pedir para receber mais fé. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Marcos 9:24. A gente tem que pedir todos os dias em oração para Deus nos ajudar a gente receber mais fé. Ter essa certeza no nosso coração, entendeu? A fé é uma certeza, é aquilo que você crê e acredita que vai acontecer. Isso é ter fé. Segunda pergunta: qual é o objetivo da fé? Resposta está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 1. 1 Pedro 1:9 também. Qual é o objetivo da fé? Vencer o mundo. O fim da fé é a salvação. O objetivo da nossa fé é vencer esse mundo. E o fim da nossa fé é quando a gente for salvo, for morar com Cristo. A fé nos ajuda a vencer as dificuldades. E o resultado de exercer fé será a nossa salvação em Cristo.
Estudiosos reconhecem a importância da fé. Dizem que aqueles que exercem fé são mais felizes, têm mais saúde e vivem mais. Olha só a importância de ter fé no nosso Criador. Terceira pergunta: como desenvolver a fé? Como a gente faz para desenvolver a nossa fé? Romanos 10:17 responde: a fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Uma fé forte e inabalável está diretamente relacionada à prática constante dos ensinos aprendidos nas Escrituras. A fé é proporcional ao conhecimento e prática da palavra de Deus. Outro elemento que auxilia no desenvolvimento da fé é o ato de compartilhar do amor de Jesus e das verdades bíblicas. Olha só, quando a gente tem fé, quando a gente acredita naquilo, aquilo vai acontecer, a gente vai compartilhar aquilo que a gente aprendeu com o nosso próximo. Pergunta 4. O que Jesus veio fazer? O que Jesus veio fazer aqui? A resposta está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 32. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. O que Jesus veio fazer? Chamar pecadores, eu e você, a nos arrepender dos nossos pecados e ganharmos a nossa salvação. O apóstolo Pedro exortou: arrependei-vos, pois e convertei-vos para serem cancelados vossos pecados. Atos 3,19. O arrependimento sincero produz tristeza e também afastamento do pecado. A palavra arrependimento na língua grega envolve, além do arrependimento, uma mudança básica da mente, da compreensão e da atitude para com Deus, conosco e com o nosso semelhante. O verdadeiro arrependimento, portanto, leva à conversão e ao abandono da velha vida de pecado. Resulta em uma nova maneira de viver. Então, chamar pecadores ao arrependimento, quando a gente se arrepende, a gente tem uma coisa no nosso coração, a gente não quer mais cometer aquele pecado, porque a gente realmente se arrependeu, a gente sente uma tristeza. E aquilo, naquele momento, Jesus vem e nos perdoa e nos limpa do nosso pecado e nos conduz a viver da maneira correta. Tudo isso através da nossa fé, dessa certeza. Pergunta 5. O que nos leva ao arrependimento? O que leva a gente, pecador, a se arrepender dos nossos pecados? Romanos capítulo 2, versículo 4 responde: o que leva a gente ao arrependimento é a bondade de Deus. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Experimentar a misericórdia divina na vida pessoal e contemplar os seus atributos nos levam ao verdadeiro arrependimento, que resulta em uma mudança de comportamento. A palavra de Deus exorta seus seguidores a produzir frutos dignos de arrependimento. Então, o que leva a gente a se arrepender dos nossos pecados e a querer uma vida melhor é a bondade de Deus. Quando a gente conhece o amor de Deus, quando a gente conhece a bondade dele, a gente quer ter uma mudança de vida, a gente quer viver de uma maneira que agrade a ele. Pergunta 6. O que faz o pecador arrependido? O que faz a gente que é pecador e se arrepende? O que faz o pecador arrependido? Salmos 38, versículo 18 responde: ele confessa o pecado a Jesus. Então nós, pecadores, a gente confessamos os nossos pecados a Jesus. Os Salmos 32 e 51 falam sobre arrependimento. Se confessarmos nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e purificar. 1 João 9. Paulo afirma que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. 1 Timóteo 2,5. Achegando-nos a Cristo em sincero arrependimento, somos movidos pelo Espírito Santo a reconhecer e confessar nossos pecados e culpa. Não podemos ser redimidos enquanto estivermos procurando justificativas para nossa obstinação e negando nossos pecados. Então, o que faz a gente se arrepender dos nossos pecados, o que faz o pecador arrependido, a gente confessa os nossos pecados a Deus e Ele vem e nos perdoa, porque Jesus,
Ele é o nosso mediador. Então, quando a gente senta numa conversa com Deus e confessa todos os nossos pecados a Ele leva a nossa conversa, os nossos pecados até Deus e traz o perdão para o nosso coração. E a partir daí, a gente tem uma mudança de vida, essa certeza que a gente foi perdoado, que é a fé. Pergunta 7. O que acontece com aquele que não confessa seus pecados? O que acontece com o pecador que não confessa seus pecados? Com a pessoa que não confessa seus pecados? Provérbios 28:13 responde: Jesus prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, quem confessa e abandona o pecado vai alcançar a misericórdia de Deus e vai crescer. E Deus vai abençoar, as bênçãos do Senhor vai chegar na sua vida. O Senhor não requer que façamos alguma coisa penosa para alcançarmos perdão. Não precisamos fazer longas e exaustivas peregrinações ou práticas dolorosas, penitências para remover nossas transgressões, não é preciso. Davi, após cometer pecado, ele orou, confessou o pecado e a maldade não... Após cometer o pecado, orou, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmos 32:5. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51:5. Então, o que acontece com aquele que não confessa seus pecados? Prosperará. Mas quem confessa seus pecados a Deus, Deus deixará alcançar a misericórdia divina e essa pessoa cresce. A pessoa que não confessa pode até crescer um pouquinho, mas logo ela cai e cai feio. Mas a pessoa que confessa seus pecados alcançará a misericórdia de Deus e ela vai crescer e Deus vai abençoar todos os seus caminhos. Por quê? Porque agora ela anda com Deus. Entende? Pergunta 8. O que Deus faz quando a gente confessa nossos pecados? O que Deus faz quando confessamos nossos pecados? 1 João capítulo 1, versículo 9, Miqueias 7, 18 e 19, Isaías 43, versículo 25. O que Deus faz quando confessamos nossos pecados? Ele nos perdoa e purifica. Lança nossos pecados das profundezas do mar. Deus perdoa os pecados. João 8, versículo do 1 ao 11. Isso quer dizer que não se lembra deles nem utiliza nossos defeitos para nos acusar. Assim, deixou-nos o exemplo de como devemos tratar nosso próximo. Mateus 6,14. Jesus ensinou que não devemos julgar ninguém, pois, ao assim proceder, trazemos condenação para nós mesmos. Mateus 7, do 1 ao 6. O que Deus faz quando a gente confessa os nossos pecados, Ele nos perdoa e nos purifica. Lança nossos pecados às profundezas do mar. Quando a gente confessa o nosso pecado, a gente é arrependido, totalmente arrependido, a gente confessa ele diante de Deus, Jesus vem e perdoa a gente e nos purifica daquele pecado. Ele pega nossos pecados e lança no mar do esquecimento, ou seja, nunca mais ele vai lembrar daquele pecado, porque ele viu que foi sincero o nosso arrependimento. Que amor tão grande, né? Que Deus poderoso, mas ele só quer que eu e você confessemos os nossos pecados a Ele, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos dar a salvação. Pergunta 9. O que Deus espera de eu e você hoje? O que Deus espera de nós hoje? Isaías, capítulo 55, versículo 7. Deixemos o caminho do mal, nos convertamos e nos voltemos para Deus, pois é rico em perdoar. Deus espera de nós hoje que a gente abandone o caminho mal, que a gente abandone o caminho mal e que a gente se converta para Deus, pois Ele é rico em perdão, né? Se a gente se converter, a gente deixar os maus caminhos, Deus vai nos perdoar. Buscai ao Senhor, pois Ele lançará os pecados nas profundezas do mar.
Os anjos cantam e festejam a confissão de um pecador. Assim vos digo que há alegria diante de anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15:10. Jesus está esperando a confissão sincera para perdoar os seus pecados, para perdoar os nossos pecados. Então, se a gente confessar confessar os nossos pecados a Jesus no fundo do nosso coração, Ele vai nos perdoar e vai lançar esses pecados lá nas profundezas do mar e vai nos purificar. E a partir daí, nós andaremos em novidade de vida. Recapitulação. A fé agrada a Deus. Ela é o meio pelo qual somos justificados. A fé é dom de Deus e o Espírito Santo dá uma medida de fé a cada um. A fé em Cristo nos ajuda a vencer. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Quem não confessa os pecados jamais prosperará, mas quando confessamos, Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar, pois Ele é grandioso em perdoar. Para você refletir nessa semana, para a gente refletir. Acreditar exatamente no que Deus diz é o exercício desafiador para a mente humana. Por isso, devemos confessar nossos pecados, abandoná-los e nos entregar a Deus, em busca de proteção, auxílio e bênçãos. Amém? Estão prontas para falar? Responder o compromisso de fé com Deus? Amém. Vocês querem experimentar a paz que vem do arrependimento e da confissão? Amém, Jesus. Vocês creem que Deus pode perdoar todos os nossos pecados? Amém, Jesus. Vocês aceitam o convite de Jesus para deixar o mal e se voltar para Ele? Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, obrigada por essa palavra, Deus, que hoje eu entendi, meu Deus, que o Senhor veio chamar pecadores ao arrependimento, Pai, e a partir de hoje, meu Deus, eu me arrependo de todos os meus pecados e eu quero andar com o Senhor todos os dias da minha vida. Se você realmente entendeu essa palavra, vá para o seu quarto, feche a porta e converse com Jesus no secreto. Jesus quer falar com você. Deus abençoe, meus amores, meninas.